Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo. Boa noite nessa segunda. É uma segunda com cara de domingo ou com cara de sábado, mas é uma segunda, né? Boa noite, meus amores. Boa noite. Como é que estamos nessa semana? Como é que nós estamos? Vamos lá, Luciane. Procurando aqui uma parte para a gente ler. Para iniciar, vamos lá. Boa noite, Raquel, Lu, Eliane Cordeiro. Boa noite, meus amores do amor para a eternidade, Joey, Cacau, tantas mãezinhas e tantas pessoas que estão por lá nesse grupo. Um beijo muito grande para vocês. Ju, Graziele Cristina, um beijo, querida. Reiki, Érica, boa noite, querida. Aliston Ferreira, boa noite. Boa noite, Fernanda. Tanta gente boa entrando, tanta gente conhecida. Tem uns novos também que estão chegando. Vamos esperar todo mundo entrar. Como é que estão nessa segunda-feira, nesse feriado? Sabem que hoje é comemorado o aniversário de Bassanufo também, não é? Nós estamos, assim, numa data muito especial. Dia do Trabalhador também. Então, hoje o nosso encontro é de fato muito especial. Eram para você estar assistindo o terço, não é? Mas como vocês sabem, vai começar a novena de Nossa Senhora. Portanto, a partir de amanhã, o Everton começa a novena e só vai acabar no dia 13 de maio, onde eu e ele faremos o terço juntos, aqui pelo Instagram também, tá bom? 13 de maio nós temos um encontro com o Everton no terço. A Mayra vai estar com o Everton no terço. E provavelmente a gente vai passar o despertar do dia 13 para o dia 12, porque cai num sábado, tá bom? Então, 13 de maio a gente tem um encontro. E eu quero convidar vocês também para um encontro muito especial, sábado agora, dia 5 de maio. Dia 5 de maio é 5, né, gente? Olha aí, porque eu sou meia sofrida com data. Hoje é primeiro, 2, 3, 4, 5. Não, então, não é, é no sábado, dia 6. Sábado, dia 6, a gente vai fazer o despertar presencial na Casa da Caridade. Quem foi já conhece como é feito, né? Como é feito o despertar. É ao vivo, é presencial, vai ter passe, mas é um convite muito especial. Aquelas pessoas que puderem assistir o despertar presencial na casa no sábado, podem participar também de um bingo, onde eu estarei lá também. É um bingo beneficente, tá, gente? Antes que comece as perguntas, se pode fazer bingo na Casa da Caridade, enfim, essas coisas todas. É um bingo beneficente, é só uma brincadeira para a gente tentar arrecadar dinheiro para a compra da nossa nova casa. Então, são vários brindes, são 10 brindes que doaram e a gente resolveu fazer o bingo, tá bom? Lá na hora você pode comprar a cartelinha para esses prêmios e a gente vai estar lá. Vai ter venda de caldos, de refrigerante, de suco, de salgadinho. Vai ter algumas vendas e eu vou estar lá puxando o bingo junto com vocês. Então, você de Brasília, você próximo a Brasília, você que quer vir a Brasília conhecer a casa, sábado, dia 6, despertar presencial com Mayra Rocha, lá na Casa da Caridade, e também vou estar no YouTube, a gente volta para o YouTube no sábado. Também vai ter a novena no dia, né? E o nosso bingo beneficente lá na Casa da Caridade. É mais uma noite para a gente se reunir e conseguir também arrecadar dinheiro para nossa casa. Vão lá, se inscrevam. A partir de amanhã, pode se inscrever no número presencial da Casa da Caridade. Vão se inscrevendo, para que a gente possa ver, devem caber mais ou menos 150 a 180 pessoas, tá bom? Lá na Casa da Caridade. Portanto, quem for assistir o presencial comigo no sábado e ficar para o bingo, se inscrevam a partir de amanhã até as vagas encerrarem, tá bom? Dia 6, sábado. Muito obrigada a todo mundo que está ajudando. A gente já arrecadou
Por volta, eu não olhei hoje como é que está, mas nós arrecadamos por volta dos R$ 800.000 e falta pouco, né? Falta pouco para a gente conseguir. Estamos ainda aí com uma dificuldade porque aqui em Brasília é muito estranho. Quando você demonstra interesse no imóvel, muita gente demonstra junto e aí começa quase que um bingo, né? Para isso também, uma rifa, um leilão, né? Portanto, a gente está ainda apertadinho, de coração apertado, esperando uma resposta daquele lugar que eu comecei a fazer a campanha. Surgiram outras propostas e aí, quando tudo já estava certo também, nós fomos informados que surgiram outras propostas e que o dono está especulando. Mas nós sabemos que agora o mais difícil era conseguir o dinheiro e a gente tem conseguido com a ajuda de vocês. Então já temos 800.000, faltam, né, 700.000 para que a gente consiga o equivalente a 1,5 milhão para comprar a nossa sede nova, a nossa casa. Nós já caminhamos muito, 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 graças a vocês que estão sempre nos ajudando, né? Então, se não for esse lugar, nós vamos encontrar outro. O mais difícil era isso, a arrecadação, e a gente tem conseguido com a ajuda de vocês. Agora a gente precisa acelerar para conseguir juntar esse dinheiro e já comprar. Essas propostas que surgiram depois é porque a gente não tem o dinheiro todo, né? A gente tem uma entrada e então vamos fazer um empréstimo no nosso nome pessoal, que fica mais fácil porque pessoa jurídica, instituição religiosa não consegue, né? Não consegue tirar financiamento aqui, nem empréstimo. A gente foi negado em alguns bancos. Portanto, em que pese a gente está de coração apertadinho, sem saber se aquele lugar que o meu coração, assim, meu espírito abraçou, será a nova casa, mas onde a gente conseguir, será muito abençoado. A casa somos nós, né? A casa são os nossos espíritos, os espíritos amigos, é o mentor, a casa é Deus, então, portanto, onde a gente conseguir será o nosso lar, tá bom? Então continue ajudando. A campanha do tijolinho segue com todo o carinho do mundo, a campanha vai seguir. Vocês que não compraram ainda, podem comprar. Já passou por volta de 5.000 tijolinhos e vai continuar a campanha do tijolinho. Para a próxima semana, nós conseguimos algumas coisas, um prêmio bom e talvez a gente lance uma rifa também. A gente está lutando. É isso que a gente vai fazer sempre, é lutar. E com a ajuda de vocês, eu sei que a gente vai conseguir no tempo de Deus. Por enquanto, a outra imobiliária ainda não pediu a casa de volta onde a gente está. Informaram que essa semana irão fazer a vistoria. E aí sim, a partir da vistoria pronta, conta-se 30 dias para que a gente deixe o imóvel. Portanto, agora é hora de acelerar. E eu conto com a ajuda de vocês. Mas lembre-se, dia 6 nós temos um encontro na Casa da Caridade, das pessoas que podem vir aqui em Brasília, estão em Brasília, participar presencialmente com o leilãozinho. E também estarei no YouTube. Voltaremos o nosso despertar para o YouTube no sábado, no dia 6. E continua a luta, gente. Continua a luta. Amanhã é dia de pagar as pensões do nosso projeto, né? Flor de Mandacaru. Continua a luta nas cestas básicas, continua a luta em tudo, porque nós não vamos parar. Nem os projetos e nem de buscar a casa, a nova sede, tá bom? Nós vamos fazer tudo isso com a graça de Deus e com a ajuda de vocês. Com a ajuda de vocês. Opa, pronto. Olha, eu não vou tirar os comentários na nossa live, porque a live, quando é feita aqui no Instagram, é mais familiar, né? A gente pode continuar conversando. Eu vou abrir para perguntas, a gente pode parar no meio e continuar conversando, tá bom? Para quem é novo aqui no canal, os Despertar, quando a gente faz nos sábados o programa Despertar, é uma conversa, são ensinamentos, né? Ensinamentos do mentor Daniel, ensinamentos dos outros amigos espirituais, ensinamentos que eles adquirem e nos passam, né? Então, eu vi que muita gente perguntou, muita gente nova perguntou
se é psicografia. Não é psicografia. A psicografia é um outro trabalho. Aqui é uma preparação para psicografia, para recados, porque quem me acompanha desde o início sabe que até receber o recado, até para receber o recado, você tem que estar equilibrado, você tem que estar no seu ponto, e isso nós vamos falar, no seu ponto de paz. Você tem que estar preparado para receber esse recado. Quando nós vamos plantar alguma coisa, se a terra não estiver preparada, ela não nasce. Você não consegue plantar em terra que não está preparada para que aquela planta brote. Então, o despertar nasce para criar, tirar tabus, para que vocês conheçam o que o Daniel pensa sobre vários assuntos desse mundo material que nós vivemos. Nós falamos de um assunto, mas não especificamente ficamos nele. Nós conseguimos falar sobre vários assuntos, inclusive também falando sobre o luto, o consolo, o desespero, as coisas que acontecem no nosso dia a dia. É um programa para nos ajudar. Esporadicamente eu digo quem está comigo, se eu tiver autorização eu falo, mas isso independe de vocês perguntarem. Isso é só com a autorização do Daniel e quando eu tenho eu falo. Então, para as pessoas novas que estão aqui, o despertar não é psicografia. O despertar não é feito para isso. A psicografia ocorre pessoalmente em Brasília. Mas os recados podem ser dados a qualquer momento por aqui também, tá bom? Não sei se vocês conseguiram entender. Eu posso, quando autorizado, dizer quem está comigo, dar os recados, mas psicografia só em Brasília presencial. Próxima pergunta, Mayra, não tem online? Não tem online com Mayra, mas outros médios podem ter essa autorização. Eu só tenho autorização para fazer a psicografia presencial. Por quê? Porque minha mediunidade ainda é considerada infantilizada. Eu ainda não tenho maturidade para tanto. Eu ainda não tenho maturidade para fazer esse trabalho com a seriedade que eu faço de forma presencial aqui online. Agora, os recados eu sempre dou. Tem uma notícia boa também, já foi liberada as psicografias, a última psicografia já foram liberadas para ir para o canal do YouTube e para o Instagram, tá bom? O Cláudio, que cuida dessa parte, vai estar editando para tirar as conversas com a família fora da carta, para tirar algumas coisas para deixar mais limpo o áudio e as imagens, tá bom? Então, sim, foi liberada a psicografia e vocês verão elas aqui no Instagram e no YouTube. Para vocês ficarem felizes, eu sei que vocês gostam muito de ouvir as cartas e foi liberada sim. Essa semana tá saindo aqui no Instagram e está saindo também no YouTube. Vamos ver se eu falei tudo agora para a gente começar, né? Portanto, antes de começar, eu vou abrir depois para perguntinhas também, tá bom? Mas antes de começar a nossa conversa, vamos fechar os nossos olhos materiais nessa noite de segunda-feira, que tá todo mundo em casa, teve o feriadinho, quem trabalhou agora também está descansando. Mas vamos fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais para falar agora com a espiritualidade, com o nosso Pai, com o nosso irmão Jesus, com a nossa Mãe Maria, com os nossos amigos espirituais. Vamos abrandar o nosso coração. Vamos hoje buscar o nosso ponto de paz, de equilíbrio. Deus amado, poderoso, neste momento nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos paternas que nos afagam nos momentos que nós mais precisamos. Pai amado, dá um abraço na alma de cada um que está assistindo nesse momento e em cada um que irá assistir no futuro. Nós te entregamos, Senhor, o nosso coração, mas principalmente nós te entregamos o nosso espírito, da forma que ele está hoje, da forma que ele está nesse momento. Acolhe-nos, Senhor, no teu colo de Pai, no teu colo de Pai amoroso, Pai que busca em nós o nosso melhor. Pai amado, nesse momento, visita os nossos irmãos nos hospitais, nos leitos dos hospitais, sofrendo das mazelas físicas das doenças e também em casa, sofrendo dessas mazelas, Senhor. Vai lá e leva a cura a quem for de cura. Pai amado, visita os nossos irmãos em estado de necessidade,
nas ruas do mundo inteiro. Mandai anjos encarnados, anjos que possam levar o que comer, o que beber, o que vestir, que possam afagar nas suas necessidades materiais e também nas suas necessidades afetivas. Nesse momento, Senhor, nós te entregamos os nossos irmãos que estão nas casas de acolhimento para criança e também para idosos. Vai lá, Senhor, leva o teu amor, leva a tua felicidade àqueles lugares. Pai amado, nós também te entregamos os nossos irmãos que nesse momento lutam contra as dependências químicas, as dependências de todas as toadas, que tu possa dar forças para eles, para que essas lutas que estão travando nesse momento se tornem mais brandas e que eles tenham a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Maria Santíssima, Mãe de toda a humanidade, Mãe por adoção, nós te entregamos em teu colo maternal os nossos irmãos, aqueles que tiraram a própria vida no momento de desespero. Acolhe o Senhor, acolhe, Senhora nossa, acolhe esses que mais precisam de ti neste momento. E que neste momento eles sejam, sim, os teus preferidos, porque eles precisam muito mais do que nós que pedimos. Pai amado, nós te entregamos, Senhor, todos aqueles que clamam pelo teu nome, na área do desemprego, Senhor, a todos os nossos irmãos que estão desempregados. Nesta noite, Senhor, prepara as portas e as janelas, que elas sejam abertas, para que no decorrer dessa semana nossos irmãos possam encontrar o caminho do emprego, para sustentar as suas famílias e viver dignamente. Pai amado, nós te entregamos todas as igrejas, templos e terreiros, todos os lugares que professarem a fé em teu nome, nós te entregamos nesse momento. Jesus, nosso irmão amado, te entregamos todos os voluntários de todas as casas de caridade, de todas as ONGs do mundo inteiro. Dai força para continuar nesse trabalho que é tão necessário. Te entregamos também a Casa da Caridade Inácio Daniel, que passa por um momento de grande transição, mas nós sabemos que tu é conosco nesse momento e por isso te entregamos. Maria Santíssima, espiritualidade amiga, os mentores amigos e espirituais desta casa, nós te entregamos todos os corações apertadinhos pelo luto, apertadinhos pela saudade, pela falta dos entes amados. Nesse momento nós te pedimos consolo, nós te pedimos, Senhor, ensina-nos a conviver com aqueles que nós tanto amamos, agora de uma outra forma. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Que assim seja. Que tudo isso que a gente possa ter pedido também com o coração e outras intenções que vocês colocaram ao longo da oração sejam atendidas se for para o bem de todos vocês que estejam aqui. E se não for, que a gente saiba entender o amor de Deus quando Ele nos diz o não. Que a gente saiba entender que o querer de Deus não é o nosso querer, mas é o correto, é o certo. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós ainda somos pequenos nessa caminhada e, portanto, não conseguimos entender quando Ele nos diz o não. Pois bem, a gente falou na oração sobre o ponto de paz, sobre o ponto de equilíbrio, e o despertar dessa noite vai falar sobre isso. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Qual é o seu ponto de paz? Ao longo da vida, nós estudamos pelas diversas religiões, por teorias, por doutrinas, por conhecimento, racionalmente, também de forma espiritual, nós buscamos esse ponto de equilíbrio e esse ponto de paz. Então hoje, juntando todos os problemas, porque para cada problema que nós passamos, que nós entendemos hoje como um problema, a solução será buscar o ponto de equilíbrio e de paz. Mas antes de começar, eu quero que alguém, o primeiro número que me disser, é a leitura que nós vamos fazer hoje para iniciar. Quem não é espírita não conhece, mas toda vez que a gente vai começar a fazer uma palestra espírita, a fazer qualquer coisa, qualquer sessão mediúnica, nós lemos um trecho de um outro livro, de um livro do Chico, de um livro de um outro irmão nosso. Mas aí hoje eu vou pedir, Deoclésio já falou. Deoclésio falou o número 16.
16. Ao companheiro espírita. Vou mostrar o livro para vocês, olha só. Quem me conhece sabe também que eu sou uma estudiosa desse livro. É um livro tão pequenininho, ele é do Chico Xavier e do Valdo Vieira, ditado por Emmanuel e por André Luiz. E ele é pequenininho e por motivos, porque nós somos ainda pequenos. Houve uma ruptura entre Chico Xavier e Valdo naquela época, e por esse motivo esse livro um pouco que saiu assim do mercado, dentro das livrarias espíritas, e às vezes é até difícil encontrar. Eu comprei pela internet, no caso. Mas se vocês puderem comprar, é um livrinho, ele não é muito grosso, ele tem ensinamentos que é muito bom de ler, mas que, hora ou outra, a gente precisa reviver para entender, né? Entender o que Emmanuel e o que André Luiz vinham nos dizendo ao longo do tempo. Mas é muito interessante, é muito educativo esse livro. Para nós espíritas, o nome é Opinião Espírita, né? Opinião Espírita. Porém, serve para todos que sejam espíritas, católicos, evangélicos, ateus, não importa. O nome do livro é Opinião Espírita. E nós vamos começar o despertar lendo ele hoje para a gente entender o que hoje Deus quer dizer para nós também. Por mais que o tema do despertar seja a leitura do livro pode ser qualquer outro e a gente pode discutir também, tá bom? Então, nós vamos ler o item 16. O item 16, escolhido pelo Deoclésio, que estava aí na live. No livro, a página está 75, para quem já tem. Para quem já me acompanha, sabe que eu já li esse livro várias vezes com vocês. Mas ele é sempre assim um ensinamento a cada dia. Então, ele vai falar sobre ao companheiro espírita, tá bom? Afirma Allan Kardec que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas tendências inferiores. Olha, a primeira frase já é um ensinamento. Se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as tendências inferiores. Imagine-se que o que importa realmente não é a escolha da sua religião, não é a escolha da doutrina que você faz para seguir aqui nesse plano material. As doutrinas, as religiões são instrumentos pacíficos e divinos para que a gente possa ter um conforto maior nessa nossa caminhada, para que a gente encontre um caminho que, junto com outros que buscam a evolução, que buscam caminhar neste mesmo lugar, nós possamos ter, né, a ajuda um dos outros, as mãos estendidas. É para isso que serve a religião. Mas religiosidade e espiritualidade são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Você pode ser espiritualizado e não ter uma religião. A religião é um instrumento para conforto. A espiritualidade é o que nós devemos buscar sempre. É o que nós devemos buscar para a nossa evolução, para a evolução dos nossos irmãos e para a evolução da humanidade, para que todo mundo possa conseguir ter essa evolução, alcançar essa evolução ao longo do final da vida. Então, quando ele fala do verdadeiro espírita, serve para todas as outras religiões, o verdadeiro católico, o verdadeiro evangélico, o verdadeiro umbandista, o verdadeiro tudo que você decidir ser. Sabemos que a religião é uma escolha. Então, quando nós escolhemos trilhar um caminho, nós precisamos andar nele com o coração e o espírito aberto, para sermos o que nós pregamos. Quando ele diz o verdadeiro espírita, é justamente isso. É a verdadeira vocação que você tem para seguir dentro do caminho que você escolheu. Dentro do caminho que, pelo livre-arbítrio, Deus disse: segue. Segue qualquer caminho e ele chegará a mim. A forma que você caminha é que vai definir quão perto ou quão longe você está da evolução que Deus requer de nós. Então ele segue dizendo: quem se transfigura por dentro, no entanto, pensa por si, e quem raciocina por si desata as amarras dos preconceitos e a escala renovações no rumo do conhecimento superior pelas vias do espírito. É por isso que o raciocínio claro te arrancou ao ninho da sombra. Por que é importante o estudo? E vamos falar aqui universalmente, para todas as religiões,
para todas as pessoas. Por que é importante o estudo? Quando você não estuda, você precisa acreditar em tudo que a Mayra Rocha diz, que outro médium diz, que o pastor, que o padre diz, e isso é muito perigoso. Você fica limitado a ouvir e depois só repetir o que aquela pessoa que procurou estudar para te dizer falou. Nem sempre estamos certos, nem sempre estamos corretos. Nós que viemos à via pública para pregar o Evangelho, para pregar o Cristo, para pregar tudo isso, nós viemos com muitas boas intenções. Porém, nem sempre nós falamos coisas grandes. Nem sempre nós falamos coisas que podem engrandecer os outros. Portanto, a leitura, o estudo, te liberta de uma amarra que só você pode se colocar. O estudo te abre as diretrizes, né? O estudo também pode ser utilizado como ponto de equilíbrio. Nós não estamos aqui e buscando concordar 100% com as pessoas, não é isso. Você não necessariamente precisa concordar com tudo que a Mayra diz, ou com tudo que o pastor diz, ou que o padre diz. Pelo contrário, você é um ser particular, você é um espírito em particular. A sua vivência com Deus é particular. A sua relação com Deus também é particular. A forma que você ora, que você reza, que você conversa com a espiritualidade é sua. Portanto, o que nós temos é que buscar sempre estudar, conhecer, saber de onde vêm as fontes, saber como tudo é feito dentro das religiões e das doutrinas, e assim a gente diminui também os nossos próprios preconceitos. Quando você sofre um preconceito religioso, por exemplo, fora tantos outros existentes, não é que a pessoa está atacando você, ela está atacando o desconhecido, o que ela não buscou estudar. Ela está atacando aquilo que ela não conhece, ou seja, que ela desconhece. Portanto, é dentro da ignorância dela que ela ataca a outra pessoa. Quem busca estudar, quem busca conhecer, pode definir se aquele caminho é o correto para você. Não é o correto para a humanidade, é o correto para você. Esse caminho não me apetece, então eu não vou. Mas eu conheço ele, eu estudei a doutrina dele, eu vi o que a doutrina falava. Eu simplesmente tenho preconceito, nascituro de uma humanidade pequena, de um ser humano pequeno, chama-se ignorância. E seres ignorantes são os que mais causam o temor. Aqui nós não estamos falando da ignorância da escolaridade não, tá? Nós estamos falando da ignorância que veda a sabedoria. É buscar a sabedoria. O estudo não te traz só o conhecimento racional, mas ele te traz também a sabedoria. A busca é sempre pela sabedoria. Não mais para nós o claustro nebuloso da fé petrificada, em que se nos desenvolvia o entendimento em multimilenária gestação. Cessou para nós a nutrição mental por endosmose no bojo dos pensamentos convencionais. Todavia, por que te transferes incessantemente de nível quase sempre, despertas no mais doloroso tipo de solidão, a solidão dos que trabalham no mundo a benefício do mundo, mas desajustados no mundo sem que o mundo os reconheça. Realmente, há uma solidão quando você não se encontra de forma natural naquilo que você acredita. Há uma solidão que te coloca de lado, que te diferencia quando você não se modifica. Nós reclamamos muito dos atos dos nossos irmãos contra nós, mas nós nunca pensamos o quanto nós também precisamos evoluir para diminuir as nossas críticas destrutivas por algo, pela vida de alguém, pela situação de alguém que não nos pertence. A nós não pertence nem a nossa própria vida. O nosso caminhar é pautado na espiritualidade e em Deus. O que nós podemos ter é o livre-arbítrio de como fazer esse caminhar. Mas o destino final para todo mundo é o certo, é a evolução. De uma forma ou de uma outra, voltando quantas vidas forem necessárias, você terá que evoluir. Então, por que não buscar o agora? A ti pertence esta encarnação, não foram as outras. Passado é passado, futuro é futuro. Agora é o presente, é no presente que você precisa viver. Portanto, é no presente que você precisa buscar esse novo ser.
Se hoje a Mayra é uma, amanhã eu posso acordar buscando uma nova Mayra. Se isso não está me fazendo bem, ser como eu sou, eu posso buscar, dentro da minha espiritualidade, o estudo, o conhecimento e o trabalho nesse mundo, que em vez de me colocar diferenciar dos outros, eu estarei me colocando na função do outro, no equilíbrio também, Falas e frequentemente as tuas palavras voam sem eco. Age e as tuas ações nobres sofrem não raro o menosprezo dos mais queridos. Emancipa a própria alma, escravizando-te a deveres maiores. Auxilias desdenhando, compreende desdenhando. Trabalha padecente, edificas por entre lágrimas, consola e vergastam-te os sentimentos. Cultivas o bem e arrasam-te o tempo. Urge perceber, porém, que quantos consomem as próprias energias na exaltação do bem, se fazem clarão, e aos que se fazem clarão, as sombras não mais oferecem lugar em meios delas. Segue assim, trilha adiante, erguendo a luz para que as trevas não amortalhem indefinidamente os valores do espírito. Se temes a extensão das dificuldades, reflete na semente, a morrer em refúgio anônimo para que a vida se garanta. Mas se o exemplo de um ser pequenininho não te satisfaz, medita no ensinamento do maior e mais glorioso Espírito que já pisou nos caminhos terrestres. Ele também transitou na estância dos homens sem pouso certo. Para nascer, socorreu-se da hospitalidade dos animais. Enquanto esteve diretamente no mundo, não reteve uma pedra em se resguardar a cabeça. Transmitiu a sua mensagem libertadora em recintos de empréstimo, e em vista das sombras não lhe suportarem as eternas fulgurações. Já que não poderiam devolvê-lo ao céu e nem lhe desejavam a presença junto elas no chão, deram-se pressa em suspendê-lo numa cruz, para que se extinguisse entre um e outro. Ele, no entanto, não se agastou de leve, e qual ocorre a semente que regressa da retorta escura ao que foi relegada, convertendo o abandono em pão redivivo, Jesus também, ao terceiro dia, contando sobre o desprezo extremo, voltou em plenitude de amor, e ao transformar sacrifício em luz renascente, retomou a construção da concórdia e da fraternidade da terra, afirmando aos companheiros fracos e espantados: a paz seja convosco. E é sobre isso o nosso despertar de hoje. É o ponto de equilíbrio. Qual é o seu ponto de equilíbrio hoje? Quando você começa a analisar e pesar na balança, qual é o seu ponto de equilíbrio? Entre as mazelas que você passa no mundo, que é um mundo de expiação, entre as provas para os nossos outros irmãos de outras religiões que chamam isso de prova, as provas que você enfrenta e que você precisa passar por elas. E se você parar para pensar, às vezes nós criticamos apenas denominações, mas eles estão corretos. São provas também, em que você precisa passar por elas. A expiação é isso, é uma forma de aprendizado, é um instrumento para o seu aprendizado. Passou por ela, virão outras, assim como numa faculdade, assim como numa escola. O que nós não podemos é ficar sempre repetindo as mesmas provas, porque nos negamos a estudar e evoluir de um semestre para outro, por exemplo, de um ano para o outro. Então, diante dessas provas, diante dessas expiações, diante dos desafios que a vida terrena, que a vida material nos traz, como é que nós nos colocamos diante delas? Como é que nós buscamos a solução? Como é que nós buscamos seguir equilibrando? Ou seja, qual é o nosso ponto de equilíbrio nesse momento? Muita gente busca ponto de equilíbrio na religião, nas doutrinas, na família, no trabalho profissional, nos relacionamentos. Muita gente busca afetivamente um relacionamento como um ponto de equilíbrio, como um ponto focal de paz. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Será que você está buscando um ponto de equilíbrio? Será que você já encontrou o seu ponto de equilíbrio? E a pergunta maior, seu ponto de equilíbrio é também o seu ponto de paz? Esse ponto de equilíbrio que você encontrou te traz a paz ou simplesmente te vela
te veda de enfrentar de cara aberta, de peito aberto, de espírito aberto, essa prova que você irá passar, terá que passar. A fé é um ponto de equilíbrio, se você for pensar bem. A fé são as crenças que nós temos, não é? E ela muitas vezes são usadas, é utilizada como um ponto de equilíbrio, como um ponto de paz. E muita gente se encontra ali. Mas é necessário saber se esse ponto de paz está na forma equilibrada. Muitas vezes buscar, por exemplo, a religião de forma fanática te faz algo muito pior do que enfrentar essa prova. Não te faz passar pela prova. Te faz se colocar muitas vezes como uma vítima. Te faz levantar para si o vitimismo. Te faz botar nas suas costas, né? Como diz no Ceará, no seu tum-tum, o peso dessa prova. O peso não é seu. O que pesa para você é justamente achar essa solução. Você, a Mayra, o João, a Maria, o José, todos nós teremos que buscar um ponto de equilíbrio para passar por essas turbulências, igual um avião que nós enfrentamos. Há momentos de calmaria e momentos de turbulência. A vida neste plano terrestre é justamente isso, dia sim ou dia não, enfrentar as nossas mazelas, criadas por nós mesmos. E o nosso ponto focal também é entender que isso não é um castigo divino, que isso não é Deus que pesou a mão contra você, que isso não é uma vingança espiritual, da espiritualidade que se vingou de você. Não. Foram ações de muitas vidas, inclusive a maioria desta própria vida que você está vivendo, que te levaram por esse caminho, que te levaram a enfrentar essas provas. Muitas das nossos desafios, muitas das nossas expiações, não é uma expiação, mas é uma missão. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava conversando com um casal muito querido que entregou o filho à pátria espiritual recentemente. E o pai me disse assim: eu acho que Deus pesou a mão, pesou muito a mão sobre nós. Eu acho que ele pesou a mão. Essa foi uma expressão que ele utilizou. Logicamente, eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que essa talvez fosse a prova mais difícil que ele iria enfrentar dentro desta encarnação, desse período, né, de encarnação que ele estaria vivendo. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu disse: olha, hoje você veio para Brasília, mas imagine que você fosse de uma cidade do interior, muito do interior, e que seus pais ficaram lá. E de repente você criou asa e voou. Você veio para Brasília, você estudou, você colocou em prática tudo aquilo que você estudou, você se formou com seus filhos, formou uma família, formou tudo aquilo, mas de repente a sua mãe diz que quer que você volte lá para aquele interior para ficar com ela. Que chegou o momento que você precisava voltar para aquele interior e ficar com ela. De repente você se vê de uma forma preso ao pedido da sua mãe, preso ao pedido do seu pai, de ter que retornar. Mas você já não se reconhece mais naquele lugar, porque você criou outros caminhos, porque você se modificou ao longo do tempo. Então é como se você já não se encaixasse, fosse um quebra-cabeça em que a peça já não se encaixasse mais naquele lugar de origem, naquele ponto inicial. Em que pese você ter muito orgulho, muito amor por tudo que você vivenciou ali, você já não cabe mais ali, porque você já não é mais a mesma pessoa que deu início ali na sua origem. Então, imagine que você voltar para lá, você voltar apenas porque os seus pais queriam, vai te causar um extremo prejuízo, um prejuízo em todas as áreas. E aí vai te causar também um dissabor enorme, porque você também não será feliz ali, onde você não se encaixa. Aquele lugar não te pertence mais. Aquele lugar não é mais para você. E nós temos que entender quando não é mais para nós. E aí ele olhando para mim e eu tentando me fazer entender. Eu disse: olha, seu filho não pertencia mais a esse mundo. Seu filho não pertencia mais nesta encarnação a esse plano. Seu filho cumpriu a missão que ele precisava aqui.
mas ele já estava estranho aqui neste plano. Era um estrangeiro, assim como nós. Mas quando nós estamos próximos de fazer a passagem, esse plano fica cada vez mais estranho. Somos estrangeiros e nesse momento ainda mais estranho a nós. Então seu filho já não pertencia mais aqui. O fato de você querer que ele ficasse aqui com você, pelo seu amor, pelo seu apego, pela vontade que nós pais temos de manter sempre os filhos perto de nós, muitas vezes fazem com que eles tenham prejuízos. Na ânsia de demonstrar tanto amor, o prejuízo é para ele mesmo. Ninguém merece ficar neste plano sem precisar mais. É um plano em que você busca felicidade, mas no momento que o Criador te chama, é hora de voltar para casa. É hora de retornar ao verdadeiro lar. E a gente não consegue entender isso. Por quê? Porque nós queremos quem nós amamos de forma material e próximo de nós. Mas ele talvez já não esteja se sentindo bem. O espírito já não está se sentindo bem em ficar num lugar que não mais pertence. Em ficar num lugar que não mais é necessário a ele. Que ele pode cumprir a sua missão agora em outro plano. Que ele pode continuar convivendo conosco de uma outra forma, mas num lugar agora que pertence a ele. E eu acho que ele conseguiu entender. Tudo bem que isso é um processo, o luto é um processo e você não pode se violentar para passar por esse luto. Você precisa entender o processo e o ponto focal, o ponto de paz. Mayra, será que existe um ponto de paz diante do luto que é uma dor muito grande? Porque realmente o luto, vivenciar o luto é acolher a dor e saber que está doendo. Não é se enganar. E aí é que está o ponto de paz. Não é se enganar. Dizer que não dói, dizer que você não vai chorar, mostrar uma fortaleza que humanamente é impossível. Não existe humanamente uma pessoa que passe pelo luto sem se entristecer, sem buscar sair do poço profundo que a gente entra nesse momento. Isso é se enganar. E quando a gente se engana, que não acolhe o momento que nós vivenciamos, isso faz um mal danado ao longo desse processo. Nós não precisamos esquecer do luto ou fingir que ele não existe. Nós precisamos entender que é este o momento que nós vivenciamos e é este o momento em que nós devemos passar. Mas passaremos melhor quando nós achamos um ponto focal de paz. Eu posso achar um ponto de equilíbrio, um ponto de paz no luto? Eu posso. E eu consigo achar quando eu consigo compreender que aqui não pertencia mais ao meu ente amado. Quando eu consigo entender que essa diferença entre estar aqui e ser daqui é um abismo, nós estamos aqui, nós não somos daqui. Nós iremos nos encontrar na verdadeira casa, no verdadeiro lar. O Pai chamou, é hora de voltar para casa. Nós somos estrangeiros aqui nesse plano. E nós voltaremos para o nosso verdadeiro plano, a nossa verdadeira vida. Portanto, há um ponto de equilíbrio e de paz diante do luto. E você encontra, quando você começa a direcionar essa sua energia, já que você diz que é tanto amor, porque o que nos faz sofrer não é o amor que nós temos pelos nossos entes queridos. Já pararam para pensar que o amor não te faz sofrer? O amor em essência, o amor em sentimento, o amor em ação, ele não te faz sofrer. O que nos faz sofrer é o nosso apego, o apego material. Porque nós, inclusive a Mayra que está falando com vocês, nós amamos contato, nós amamos com a mão na mão, com o abraço no abraço, com a matéria. Nós ainda, por mais que a gente fale, muitas vezes ao longo da vida, não, nós não pertencemos a esse mundo, a morte é a única certeza que nós temos, né? Por mais que nós espíritas, por exemplo, a gente acaba falando o quê? Que nós somos espíritos numa experiência terrestre. Por mais que a gente diga isso, muitas vezes é só da boca para fora, porque a gente não quer enfrentar que nós também temos isso. Nós também enfrentamos isso. Nós amamos contato, isso é muito ruim. Amar contato é o que a gente tem que aprender a não fazer. Você não ama as pernas, os braços, o cabelo. Você ama também. Você ama todos aqueles que você sente falta no todo. E no todo significa amar o espírito também.
Não é porque ele se transformou num espírito e a matéria ficou aqui neste plano que você deixou de amar, ou tampouco que ele te abandonou, ou muito menos que você abandonou ele. O que está faltando é o ponto de equilíbrio focal, é o ponto de paz de entender que eles não se acabam junto com o corpo material. Eles não se acabam dentro de um caixão no cemitério. Eles não se acabam quando são cremados, ou enfim, com qualquer instrumento que você utilizar para que seja ali resguardado os restos, né, materiais dele. Não, não acaba ali. Ali recomeça a verdadeira vida. Acaba ali a prova, a missão, a expiação. Acaba ali o tempo que ele tinha aqui neste plano, mas a partir dali é a nova vida, é a verdadeira vida. Portanto, que a gente passe a tentar achar o equilíbrio focal, o equilíbrio, o ponto focal de paz, em entender que nós amamos espíritos. Um espírito ama outro espírito. Não é um espírito ama matéria. Essa equação de espírito amar matéria ou de matéria amar o espírito nunca vai funcionar. Porque ambos têm naturezas totalmente diferentes. Agora, quando nós nos descobrimos e achamos o equilíbrio em entender que espírito ama espírito, nós conseguimos achar o ponto focal da paz, do equilíbrio dentro do luto, que nos diz: nós nos reencontraremos no momento certo, com a autorização correta, lá no fim da estação. Ele está lá esperando por mim e eu lutarei aqui por ele. Porque esta encarnação não permite desistentes. Essa encarnação não permite desistência. Aqueles que desistem nessa encarnação, eles recomeçam. Já pensaram quando a gente vai começar uma dieta? Ou quando a gente vai começar a fazer o exercício na academia? Quando você está 1, 2 anos fazendo, está tudo bem. E aí você luta todos os dias. É difícil você ganhar músculo, você diminuir gordura, é uma dificuldade. Mas quando você para, passado 30 dias que você parou, você começa a perder aqueles ganhos. E é numa velocidade surreal. Aí você fala, engraçado, 3 anos malhando sem parar, 30 dias eu perdi um bocado. É mais ou menos assim. É a lição da academia espiritual. Nós lutamos para que tenhamos o merecimento de estar de novo com quem nós tanto amamos, para estar de novo a usufruir da oportunidade de convivência. Quem desiste não tem essa oportunidade novamente por bastante tempo. Ah, daqui a pouco vão dizer, a Mayra disse que eu não vou reencontrar. Não é isso que eu disse, demorará muito, para que você possa matar essa saudade. Então, que lutemos. Diante do luto, vamos transformar em luta. Mas para honrar o nosso merecimento, para honrar a nossa oportunidade de tê-los aqui, como parentes, como amigos, como pessoas queridas, e para que quando a gente chegue lá, você possa dizer para ele, filho, filha, mãe, pai, enfim, meu amado, que você tenha muito orgulho, porque eu lutei, mesmo quando o desequilíbrio tende a me derrubar, eu levantei e eu lutei por você, porque eu queria ser merecedora de te reencontrar, eu queria ser merecedora de estar com você novamente, eu queria ter uma nova oportunidade de dizer o tanto que eu te amo, por todas as vidas que nós podemos passar. Você já pensou que os nossos amores... Que coisa mais... Quando eu paro para pensar nisso, olha que coisa linda. Olha que oportunidade divina que Deus nos deu. Quantas vidas passar você estará com Ele. Em todas as vidas, vocês se amarão. Só precisam entender o ponto focal de dizer, uma hora isso vai cessar. Uma hora será eterno e permanente. E trabalhar nisso, o ponto focal. Outra coisa. No budismo, eles sempre falam sobre as leis da existência. A gente conversou um pouquinho quando falou da impermanência no último despertar. E ele diz que para buscar o ponto de equilíbrio, o budismo fala que para você encontrar o ponto de equilíbrio na vida, o ponto de paz na sua vida, você precisa entender primeiro que as coisas são impermanentes, como a gente já falou, é transitório.
A nossa passagem aqui neste plano é transitória, a nossa vida em matéria é transitória e, portanto, a impermanência de todas as coisas, a impermanência de tudo aquilo que você vê hoje como a realidade natural. Não é o natural, isso aqui tudo é uma cópia, é o que nós precisamos passar nesta encarnação, mas são todos impermanentes. Tudo, exatamente tudo neste plano, nesta encarnação, é impermanência. Portanto, o Espiritismo diz que saber que tudo é impermanente, trabalhar a compaixão e a bondade, olha só, trabalhar a compaixão e a bondade. Mayra, o que é compaixão? Não é dó, não é pena. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Compaixão é entender que um hoje está passando por isso e que amanhã poderá ser você. E que você gostaria que todo mundo te tratasse e fizesse por você apenas aquilo que você também faz diante do seu irmão. Isso é compaixão. Dó e pena é um sentimento que nós temos quando nós queremos criar o nosso hábito de superioridade. É trabalhar o self, é alimentar o self, é alimentar o eu. A física quântica fala muito sobre isso também. Vocês já perceberam que às vezes a gente diz uma frase que a gente escuta sempre e aí a gente decora e não para vivenciar as frases que a gente fala, né? Por exemplo, a gente diz o verdadeiro amigo é descoberto nas horas ruins. O verdadeiro amigo é aquele que está com você nas horas piores da sua vida. A gente repete muito isso porque a gente aprende isso desde pequeno. Mas não é verdade. O verdadeiro amigo não é aquele que está no momento ruim. No momento do enterro, no momento do velório, no momento do desemprego, no momento da separação conjugal, no momento em que você está triste, na depressão, enfim, em todas essas mazelas que nós enfrentamos ao longo deste plano, desta encarnação, mas muita gente vai até o seu encontro. Não, Mayra, não é. Não, você está confundindo. No início, muita gente vai. Até os 30 dias que seu ente amado desencarnou, tem muita gente dentro da sua casa, tem muita gente te ligando. Depois é que segue. E aí você se encontra tendo que aprender a conviver com isso sozinho. Mas no momento do sofrimento tem muita gente sim. Por quê? Porque o ser humano, ele aparece mais no sofrimento. Porque ele olha para você e diz, ai, que pena, que dó. Ele consegue até focar na sua dor. Mas por quê? Porque dentro dele muitas vezes é trabalhado um ego. Se a Mayra está mal, eu estou bem. Minha posição de consolo a Mayra, muitas vezes, é uma posição que me mostra o quanto eu estou bem, o quanto eu estou superior. Já viram pessoas que vêm te consolar, mas que você sente que na realidade não é um consolo, é mais uma lição de moral? Ai, você está muito triste, para de chorar, vai fazer mal a ele. Ah, não vai no cemitério não, não acende vela não, não vai em tal religião não. Para que buscar espiritismo? Isso vai te trazer um mal danado, isso só traz coisa ruim. São várias frases que você escuta no momento de dor, mas sim, tem muita gente para te consolar naquele momento, porque dispara o ego, o eu estou superior. Se você está sofrendo, eu estou superior porque eu estou feliz, eu estou num momento bom, então ali eu vou. Verdadeiro amigo, verdadeiros amigos, é aquele que suporta a sua felicidade, não é aquele que suporta a sua tristeza, não é aquele que está com você no momento que você sofre, não, é no momento em que você está feliz. O verdadeiro amigo vai olhar você muito bem, vai olhar que você foi desafiado pelo luto, foi desafiado pela tristeza, foi desafiado pelas mazelas desse plano, mas que você venceu. O verdadeiro amigo vai suportar que você tenha vencido diante de tantos problemas e que você renasceu como uma fênix. O verdadeiro amigo vai suportar que você está muito, às vezes, melhor profissionalmente do que ele, financeiramente do que ele, espiritualmente do que ele, que você encontrou seu ponto de paz, seu ponto de equilíbrio. O verdadeiro amigo está presente nessas horas. Então, muito cuidado com o que a gente repete. Vamos começar a raciocinar e pensar, a visualizar. Porque muita gente quer te ver bem, mas não melhor do que ele. Eu quero ver a Mayra bem, porém não melhor do que eu. Quero que ela esteja bem dentro de um equilíbrio onde eu esteja melhor.
E eu também faço isso, e você também. Então a gente precisa trabalhar isso na gente. Começar a ficar feliz por aqueles que nesse momento estão, em tese, na nossa cabeça, melhores do que nós. O verdadeiro amigo é esse. Ah, Mayra, mas aí o verdadeiro amigo está nas horas difíceis. Não, você está confundindo essa questão de verdadeiro amigo com companheiros. Em 30 dias você tem muita gente para te consolar. Depois desses 30 dias, só ficará com você aqueles que querem te dar a mão e te acompanhar nesta encarnação. Isso não são amigos. Há uma diferença entre amigo e companheiro. Você pode até não achar essa diferença, mas é o que o Daniel sempre me ensinou. E eu vejo isso no meu dia a dia. Existem diferenças entre amigos e companheiros. O que a gente faz é só diferenciar amigo de colega. A gente faz essa diferenciação com outros nomes. Não, existem amigos, existem companheiros desta encarnação. Portanto, busquemos o ponto focal no que realmente interessa. E o budismo diz isso. Primeiro, a impermanência das coisas. Segundo, o aumento da compaixão e da bondade. Vamos falar de bondade agora. O que é bondade? Bondade é você ajudar alguém para aparecer. Bondade é você ajudar alguém para se sentir maior. Bondade é você ser bobinho na mão de todo mundo? Não, porque muitas vezes nós confundimos essa questão de bondade. Para mostrar a nossa bondade, nós permitimos que as pessoas nos invadam a ponto de nos violentar e depois a gente coloca a culpa nessas pessoas que nos violentaram, quando na verdade o comportamento dessas pessoas é ditado por você. O comportamento agressivo, o comportamento de violência, o comportamento de invasão dentro do seu espírito, é você que ensinou. Todas as pessoas caminham no limite que nós damos a ela. Todas as pessoas caminham no limite que nós permitimos. E, portanto, a culpa da invasão não é ação delas, são nossas. Um dia eu estava pensando o quanto é difícil dizer não. E o quanto nós confundimos o dizer não com ser ruim e o dizer sempre sim como ser bom, bondade. E, na verdade, o que a gente está fazendo é pensar muito mais nos outros do que em nós. Ah, Mayra, mas não faz parte do amor amar ao próximo? Já pararam para pensar que quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo, existe a segunda parte. Quem você tem que amar primeiro? Quem você deve amar primeiro para que você possa encontrar o ponto de equilíbrio e de paz para amar os outros? Quando você, por exemplo, quando você não se ama, você consegue realmente de fato amar alguém? Porque se você não se ama dentro das suas limitações, como amar os outros que têm tantas outras limitações e muitas vezes diferentes da sua? Se você não se respeita, como você pode respeitar alguém que está muito mais longe de você? Você é o próximo primeiro. Você é o seu próximo primeiro. Ame a si mesmo. Depois ame ao próximo como você se ama. Amai ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, não tem como amar o próximo. Se não se respeita, não tem como respeitar o próximo. Se não limita, Se não limita a invasão do outro dentro de você, não tem como também se limitar para não invadir o próximo. Chico Xavier dizia que ele queria ser bom. Bonzinho não. Bonzinho é o bobinho. E é isso que ele queria dizer. Não confundam a falta de trabalho do equilíbrio entre sim e não com ser bonzinho. Ser bom é poder se colocar no lugar do outro. Ser bom é imaginar que a dificuldade que o outro passa, você pode passar também. Ser bom é entender e saber que você pode diminuir a carga que aquela pessoa precisa passar. Você tem o poder, o livre-arbítrio de diminuir aquela carga e você fazer isso sem pensar numa troca. Eu, como todo mundo, passo por vários problemas espirituais também que tem que ser trabalhado dentro de mim. E vocês que me conhecem há algum tempo sabem que eu sempre falo sobre a questão de ingratidão. Do quanto isso era difícil trabalhar em mim quando eu achava que o mundo estava sendo ingrato, ou que as pessoas estavam sendo ingratas umas com as outras, ou que alguém foi ingrato comigo. E um dia o Daniel me chamou para conversar sobre isso e disse, olha, se você fizer tudo isso que você faz,
ou o pouco que você faz, não importa, o que você fizer, esperando o retorno, esperando a gratidão, você não é bom, você é mero vendedor de benefícios. Isso pesa na hora de se ouvir, mas é verdade. Se você faz esperando a gratidão, esperando o retorno na mesma sintonia, você é mero vendedor de benefícios. Faço para receber. E isso sai da caridade, isso sai da bondade. Ser bom é você entender que você fará atos e que nem sempre farão a mesma coisa por você. E que nem sempre você receberá o retorno. Mas quase sempre você recebe. Sabe por quê? Essa lei da ação e reação do retorno serve para as coisas ruins e serve também para as coisas boas. Talvez você não tenha o retorno daquela pessoa que você ajudou, daquela igreja que você estava, da doutrina que te acompanhava, mas você tem o retorno de tantos outros irmãos. Você tem o retorno do universo que te devolve todo o amor que você lançou, todo o equilíbrio que você teve para você. Por isso que a Bíblia diz que tem irmãos mais chegados, né, do que os parentes. Por quê? Porque às vezes você espera da Mayra que você ajudou o retorno, mas não vem da Mayra, vem da Maria, vem do José, que você também pode não ter ajudado diretamente, mas que indiretamente presenciou a sua ajuda. Portanto, nós não estamos falando aqui em retorno. Agora, esperar a ver e classificar quais são as prioridades, você pode e deve. E a prioridade principal é você. Amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, o próximo mais próximo é você. Então, é não confundir bondade com a falta de equilíbrio, de saber se estabelecer em relações, em situações. E lembre-se, aquela pessoa só te feriu porque você deu espaço para ela e porque você ensinou a ela como te tratar. Nós ensinamos as pessoas como elas devem nos tratar. E quando acontece uma invasão, nós colocamos a culpa nela. Mas na realidade, foi você que ensinou até onde ela pode ir. Então pense nisso. Portanto, passamos nessas duas fases. O budismo diz impermanência, o budismo diz que a gente tem que aprender a ter compaixão e a bondade. E por fim, o budismo diz que para achar o nosso ponto focal de equilíbrio, nós precisamos viver o presente, deixar de viver o passado e não ficar ansioso por esperar o futuro, por viver o futuro. O budismo diz: viva o presente, porque neste momento é o que te pertence, nesse momento é o que se adequa. E aí, quando a gente fala em não viver passado e muito menos viver o futuro que ainda não chegou, nós falamos também em algo que nós espíritas, nós fazemos muito. Nós queremos justificar, em vez de vivenciar as nossas mazelas, em vez de vivenciar o que nós precisamos lutar e trabalhar, muitas vezes nós buscamos toda uma justificativa que pode ser sim essa que você trouxe, mas que não fará grandes efeitos no que você tem que trabalhar, porque senão você coloca numa situação de vitimismo. Em vidas passadas. A Mayra é assim hoje porque numa vida passada ela foi muito machucada por um fulano e hoje fulano machuca ela. É quase como se você dissesse: Mayra, fique sendo machucada porque você merece ser machucada. E isso é muito perigoso. É como se você criasse uma regressão de vidas passadas para justificar tudo que você vive nessa vida, não sair das amarras. Você já pensou que quando você diz a alguém que ela está passando um período de violência, que alguém, por exemplo, pratica violência contra ela, um marido contra uma esposa contra o marido, uma mãe contra o filho, um filho contra a mãe, está ali se praticando a violência dentro da convivência familiar, é porque em outras vidas eles foram inimigos e que vieram agora para se acertar. A teoria é essa, mas de fato é muito difícil que você saiba se isso é verdade ou não. Médios que fazem regressão e que conseguem saber as vidas passadas são limitadíssimos. Inclusive a Mayra não consegue, não tem essa missão, não tem esse trabalho. Portanto, viver numa vida que você desconhece, caçando motivos que você não saberá ou então não terá certeza, é fugir da realidade presente.
Você não precisa viver dentro de uma violência porque alguém te disse que numa vida passada você praticou isso com a outra pessoa. Você precisa entender que isso pode até ter acontecido. Você deve ter trazido de lá muitas vezes. Se você não reconhece nessa vida atos que possam levar a isso, você deve sim trabalhar talvez com essa teoria, com o que pode ter acontecido, mas você tem que trabalhar o presente. Mesmo que tenha sido isso em uma vida passada, você tem que viver o hoje. Viva o hoje. Eu posso trabalhar o que eu vivo hoje. Eu posso dizer não à violência, eu posso me respeitar, mudar os meus rumos, eu posso dar a distância amorosa, eu posso entender que então, se eu não estou conseguindo nesta vida me interar com aquela pessoa sem que haja algo muito ruim, sem que eu esteja vivenciando, eu posso simplesmente dizer, olha, nesta vida então, eu não vou conseguir e vou para outra vida. Mas eu preciso vivenciar o presente pensando em mim também neste presente. É muito difícil você começar a explicar para as pessoas o que elas passam hoje como fruto de passos dela em outras vidas. Em outras vidas. A gente sempre fala, existe justiça no mundo, é fato. Não existe injustiçado. E até aí tá certo. Não existe injustiçado. Nós caminhamos em várias encarnações até chegar nessa. Mas nós também caminhamos nessa. Você já pensou que muitas vezes você coloca tudo na culpa, na costela da espiritualidade das outras vidas? Ah, eu estou num casamento violento, eu estou num casamento em que meu parceiro ou minha parceira não me respeita, mas eu preciso estar nesse casamento porque eu fui uma inimiga dele numa vida passada e aí eu preciso viver nisso. E de repente um mata o outro, um tira a vida do outro pela violência. E aí? Foi responsável espiritualmente pensar assim? Foi uma fuga? Porque muitas vezes o que você vivencia faz parte do seu livre-arbítrio. É provável que esta pessoa, e exatamente essa pessoa, não tenha sido colocada no seu planejamento reencarnatório como a pessoa que deveria estar com você. Você já pensou que você escolhe ao longo da encarnação as pessoas também com que você convive? Portanto, não se mantenham em situações violentas, em situações em que você pode mudar, porque Deus e Jesus disse na Bíblia, fazei por onde eu te ajudarei. Esse negócio de carregar a cruz a todo custo significa dizer que você não respeita também os critérios da espiritualidade. Você deve sim aprender a convivência pacífica, você deve sim aprender a conviver com os difíceis, você deve sim aceitar que todo mundo é diferente um do outro, mas a princípio, em primeiro lugar, você deve entender que você é um templo de Deus, uma criatura de Deus e amada por ela. Deus não requer coisas ruins para você. Deus não requer vingança para você. E que você muitas vezes pode se sair da situação que você está. Mas você quer inconscientemente ficar e nisso você coloca a culpa no divino. E nisso você coloca a culpa na espiritualidade. Por quê? Porque lutar e entender que você se colocou ali e você pode se tirar dali é muito difícil. É melhor que que a divindade escolha por você. Então, é isso, é viver o presente. Mayra, quem foi você em outras vidas? Não sei. Não sei quem eu fui em outras vidas. Posso imaginar que estou aqui num resgate com a minha mediunidade por vários critérios que eu deva ter feito, devo ter passado. Mas eu preciso passar por isso. E não adianta buscar no meu passado ou buscar no meu futuro algo que eu ainda, não posso abdicar. Então, eu preciso vivenciar, eu preciso exercitar. Vi ali que alguém perguntou sobre mediunidade, né? Se alguém me fez uma pergunta sobre mediunidade, eu vi que passou muito rapidamente e aí eu não vi, depois repete. Então, para buscar o nosso ponto focal e de equilíbrio, nós precisamos seguir realmente esses 3 critérios. Saber da impermanência de todas as coisas. E é engraçada essa questão da impermanência. Vocês já pararam para pensar que assim que você nasce, que você se torna criança, você começa a aprender que todo mundo morre? Você começa a entender... Todo mundo desencarna, mas a gente não sabe a palavra desencarna até conhecer a doutrina. Portanto, todo mundo morre. É isso na nossa cabeça. Nós aprendemos que a morte vai chegar. Só que nós criamos um ritual
de tempo, né? De tempo, ou seja, minha mãe morre primeiro do que eu vou morrer primeiro do que meu filho, e meu filho morrerá primeiro do que os meus netos. Nós criamos um lapso temporal de desencarne que só existe na nossa cabeça, que só existe no nosso querer, que de fato não é o critério divino a ser utilizado. É a questão da missão, é a questão do tempo, é a questão individual de cada espírito. Portanto, é uma criação feita na nossa cabeça. Então, nós nascemos sabendo da morte, nós crescemos sabendo que todo mundo morre, nós queremos fugir, inclusive, dela, mas ela é uma amiga que fatalmente um dia nos abraçará. Porém, nós trabalhamos a vida, nós trabalhamos viver com quem nós amamos, nós trabalhamos conviver com aqueles que estão mais presentes, tanto é que você tem escolhas. Você tem escolha. De repente você escolhe não conviver com aquela outra pessoa e escolhe conviver com essa. Você escolhe amar alguém e escolhe não amar alguém ao longo da sua encarnação. Mas quando ambos partem, você entende como se ali não fosse o tempo, entende que ali não era a hora. E é difícil porque você já sabia desde o início que a morte iria chegar. Então, portanto, quando eu falo que a gente tem que trabalhar a arte de morrer, quando a gente fala a arte de morrer, parece dolorido, mas não é. Porque há muita vida na morte. Porque há muita vida no desencarne. Então, quer dizer que você sabe que vai acontecer, mas você não trabalha isso ao longo da vida, dentro da sua espiritualidade, nem dentro da sua racionalidade. E, portanto, aumenta mais ainda o sofrimento. Então, arranjar esse ponto focal e esse ponto de paz parte por tudo isso que nós conversamos. O aprendizado não das letras, e não somente porque você precisa, mas o aprendizado da sabedoria. Logicamente, a partir de um ente amado, como a gente sempre foca, porque nós estamos nesse trabalho de consolo, dói. E dói em você e dói em mim. Doerá em mim também. Quando acontecer comigo mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Você certamente experimentará o luto algumas vezes ao longo da sua vida. O que nos pega é a surpresa, que por mais que a gente saiba que a morte irá abraçar aquele que nós tanto amamos e aquele, né, que a gente quer muito perto da gente não se prepara. E é sempre uma surpresa. Já perceberam o quanto a morte é uma surpresa para nós? Porque nós não trabalhamos isso. Nós trabalhamos para viver. Nós trabalhamos a vida. Nós trabalhamos sempre isso. Mas nós não trabalhamos a morte, a arte de morrer. No livro Tibetano dos Mortos, fala muito sobre isso. Enquanto os monges trabalham o momento do desencarne deles, né? O momento do desencarne deles. E eu acho que faz parte dessa nova geração buscar isso também. Buscar equilibrar esse ponto de sofrimento e equilibrar o que é amor e o que é egoísmo. A gente fala que acredita em Deus, a gente fala da onisciência de Deus, onipresente, né? Onipotente, mas na realidade, quando Deus faz algo, ou quando Ele diz, opa, quero meu anel de volta, eu sou um ourives, te emprestei o anel, agora ele volta para mim. Essa joia precisa voltar para minha, né? Para minha coroa. Você se pega numa situação tão violenta, de surpresa, né? De tudo, que você começa a não perceber o quanto você já sabia que isso ia acontecer. Portanto, fechar os olhos para a morte, fechar os olhos para o desencarne, fechar os olhos para algo que vai acontecer é aumentar o sofrimento. Precisamos internalizar, apoiar, acolher. Todos esses sentimentos que você está sentindo nesse momento de dor é válido. Só que você precisa trabalhar. Trabalhar para aprender a não viver sem eles, mas a aprender a conviver com eles no formato que hoje eles estão. Portanto, não é aprender a viver sem quem você ama tanto, é aprender a conviver com eles agora, de forma espiritual, tá bom? Vamos ler aqui algumas perguntas, vocês podem fazer mais ou menos umas 5 perguntas, a gente responde, para não ficar muito longe, né? Muito tardia a live e o Instagram não derrubar.
Alguém falou sobre Deus ter preferidos, né? Deus tem preferidos. É verdade, viu? Vou falar uma coisa aqui que amanhã tá rasgando de crítica, mas é verdade, Deus tem seus preferidos. Sabe quem é o preferido de Deus? Provavelmente você que colocou isso aí, porque é aquele que está sofrendo no momento. É aqueles em sofrimento. Os preferidos de Deus nessa noite são aqueles que estão em grande sofrimento. Deus, assim como nós, temos os preferidos. Quem é o filho preferido? Que o outro briga porque não é preferido? Não é aquele que está te dando trabalho? Não é sempre assim? Você diz, eu nunca dei trabalho, né? E aí, minha irmã que dá tanto trabalho, minha mãe prefere ela. Por quê? Você diz prefere porque a sua mãe está dando mais atenção ao seu irmão que dá trabalho do que a você que não dá, não é? Aí você diz que é preferência, mas é o quê? Não, é porque naquele momento é aquele irmão que dá mais trabalho, que está precisando do agir da sua mãe e do seu pai na vida dele. Portanto, Deus tem os preferidos sim, e nessa noite, nesse dia, é aqueles que estão em maior sofrimento. Inclusive você que colocou isso. Hoje você é um preferido de Deus. Talvez você ainda não tenha os olhos de ver isso, mas você é sim o preferido de Deus. Na live hoje também me perguntaram se eu tenho. Tem um Luiz aqui que daqui a pouco vai fazer a entrevista comigo. O Luiz Sestari tá aqui hoje também. Tá a dona Irma com ele também. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre a entrevista dele, porque as pessoas acham que eu não faço entrevista depois da psicografia, mas eu tenho que escrever sempre, né? Então hoje eu tô com o Luiz, hoje eu tô com Dona Sônia, que tem uma filha Glória, uma filha Karina, uma filha Glória, uma filha Karina, é de Sergipe. Dona Sônia desencarnou há pouco tempo e tá dizendo que as filhas dela sofrem muito a falta dela, em que pese ela ter ensinado a vida inteira de que isso ia acontecer. Hoje eu tô com Dona Marli, que tem umas filhas, uma do Rio e uma aqui de São Paulo. Hoje eu tô com o Diego Amoedo, que me ensinou uma música nova, que agora eu tô ouvindo essa música direto. Eu nem sei quem é o cantor, mas é alguma coisa sobre a fé, né? É um rap, gente. É um rap. E aí ele me colocou para escutar, e dentro desse rap tem umas frases muito bonitas, né? É que fala assim, aí que bate o desespero, que é ser eu sem ela. Não ouviram essa música? E aí ele canta. Vocês podem fazer perguntas agora, tá bom? Alguém perguntou como é que sabe que é médium. A mediunidade, ela dá vários sinais ao longo da nossa vida. Alguns começam em bom tempo na infância, muito na infância. E sim, existem umas descobertas tardias da mediunidade, sim, já na fase adulta. Mas são sinais que você começa a perceber logo, você começa a escutar, às vezes, coisas que você não sabe definir. Se é alguém falando com você ou se é algo na sua cabeça. Essa é a primeira dúvida de todo mundo. Será que é da minha cabeça? Será que sou eu que estou criando isso, não é? Então, a mediunidade, ela vai te dando sinais e vai estreitando o seu caminho, né? E vai estreitando o seu caminho ao longo da sua vida. Vai estreitando o caminho para que você possa procurar desenvolvê-la, né? Como a gente falava antigamente. Hoje a gente fala estudá-la. Ela vai afunilando os caminhos para que você procure buscar essa mediunidade ali dentro, né? Para que você procure estar ali dentro buscando a evolução dessa mediunidade para o trabalho no bem, para o trabalho com as pessoas. Diego, meu amor, um beijo. Maíra, sonhei com você hoje e vi uma pessoa que conhecia que já tinha morrido. O que pode significar? Diego, sonhos são encontros. Talvez pode significar que essa pessoa gostaria de escrever e que será por mim. Pode significar que ela vai se comunicar, às vezes por mim ou não, mas que vai se comunicar com você, tá? Carol, o mentor é individual ou o mesmo mentor acompanha várias pessoas ao mesmo tempo? Um beijo, Carol. Existe o nosso mentor individual, que é o que a gente chama de anjo da guarda,
que ele fica precisamente com você, boa parte do tempo. Mas ele tem outros trabalhos, no outro plano e nesse plano também de auxílio. Por exemplo, eu tenho o meu mentor da minha vida, o mentor que me acompanha, que é o Inácio Daniel, mas o mentor do trabalho da psicografia não é o Inácio Daniel, é um outro mentor do trabalho. Portanto, você tem o seu mentor, mas ele também trabalha com outras pessoas, em favor de outras pessoas e também da humanidade, tá bom? Porque não consigo sonhar? Dona Aparecida, um beijo, querida. Ah, ó, a Gisele me falou, Amor e Fé. O nome dessa música que o Diego estava me ensinando é Amor e Fé, tá, gente? A Dona Aparecida perguntou por que não consegue sonhar. Provavelmente é porque você está se forçando e se cobrando a isso. Sonhos são encontros. E 90% dos sonhos são encontros que você faz. Seu espírito se desobriga das experiências terrestres, se desliga do material, do corpo material e vai viver uma experiência espiritual. Portanto, encontros. Mas quando você se obriga a isso, você se vê de forma impressionável a sonhar, e aí não acontece. Seu espírito não se desvincula do seu corpo material e o sonho não acontece. Cacá, um beijo, minha amada. Eles vêm e se vão ou quem esteve com você sempre volta a falar com você? Sempre, 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 sempre volta a falar comigo. Alguns ficam mais próximos de mim pela proximidade que a família também tem. Minha mediunidade é de aproximação. Mas eu nunca falei com o espírito única e somente uma vez. Eu posso não ter autorização de falar nele todas as vezes, mas eles sempre voltam. Nos tornamos amigos, companheiros dessa jornada. Eles são meus companheiros dessa jornada. Eu tenho uma gratidão imensa à espiritualidade e a Deus, né, que me deu essa oportunidade de trabalhar assim. Não é que seja um trabalho fácil, mas imagine, eu nunca experimentei a solidão, e isso é uma dádiva. Nos meus momentos de felicidade eu tenho pessoas, e nos momentos de tristeza também tem, em que pese não serem encarnados. Então é uma dádiva poder trabalhar nisso. Em todas as dificuldades, eu trabalho com grande dificuldade, mas eu trabalho com grande felicidade também. Eu não consigo me imaginar. Eu acho que eu não me imagino mais sem vê-los. Algumas pessoas me perguntam se eu gostaria de não vê-los. E eu, sinceramente, não tenho essa vontade nunca. Não seria a Mayra. Aí eu acho que seria encerrar a carreira aqui neste plano, porque eu só me conheci assim. Só me conheci assim. Deixa eu ver. Ana Paula Fontinelli. Mayra, por que os espíritos na psicografia não falam onde estão? Quase todos falam, tá? Quase todos falam onde estão e com quem estão. Só que essas informações não vão para a carta. Existe uma conversa entre o médium e a família. Quem recebeu carta aqui pode te falar aqui no chat. Existe uma conversa depois. Depois que a carta é lida, nós entramos em contato com a família, ou seja, naquele momento a Mayra desce uma escada, entrega a carta e conversa com a família. E ali é dito, mas muitas cartas também dizem com quem estão e onde estão, tá bom? A questão de dizer onde estão, ela só perde a importância quando ele tem 2 folhas para escrever e ele acha mais importante colocar outras informações. O que vai na carta não é uma escolha do médium, é uma escolha da pessoa. Imagine que você tenha 5 minutos para falar o que você quer falar com aquele ente querido que você ama. Você vai condensar, vai filtrar o que você quer dizer. Nenhuma palavra você vai dizer em vão. Nenhuma palavra você vai querer soltar que você não acha que naquele momento é importante a família saber, tá bom? Mas grande parte da família recebe essas informações. Letícia, meu amor, um beijo. Lê, a próxima psicografia está programada entre junho e julho. Mas aí a gente vai colocar a data, tá? A gente vai colocar a data certinho no Instagram. Neto, meu amor, um beijo pra você, netinho. Filho do meu filho. É meu neto também.
Seu pai tá bem, tá sempre aqui. Hoje mesmo acho que tá em estudo, tá bom? Mas tá tudo bem com seu pai, meu amor. Renato disse que chorou em todas as cartas. Renato, a psicografia eu sou suspeita a falar, né? Mas a psicografia é muito linda. O ambiente, o clima, né? Ai, eu... Então, sábado que vem tem na Casa da Caridade, tá? Despertar presencial. Suzy, meu amor, provavelmente em novembro eu estou em Franca. A Suzinha tá aí, eles estão colando as agendas, né? Entre a sessão que nós vamos fazer lá, né? E então, novembro eu estarei em Franca. Maio eu estarei em Guarapari agora, do dia 20 ao dia 22, me parece. Em Guarapari, acho que tá aí no Instagram também. Setembro eu estarei no Centro Espírita em Sergipe também, tá bom? E eu vou colocando tudo isso aí. Deixa eu ver. Várias vezes, dona Alete, eu vejo ele várias vezes nos estudos, tá? Alguém me perguntou sobre atendimento particular. Eu não faço atendimento particular porque seria injusto marcar um horário com você quando tantas outras pessoas querem ter um atendimento particular e é humanamente impossível para a Mayra. Portanto, é por isso que eu não faço atendimento particular. Mas se eu estiver lá na casa e você chegar, eu atendo você com tranquilidade. Sábados eu estou sempre na casa, até porque os rituais dos dias que eu tenho que fazer lá, tá bom? Então, se chegar na casa e eu tiver, atendo com o maior prazer do mundo. Se me encontrar na rua, na padaria, no mercado, no hospital, onde eu tiver, pode me procurar, falar comigo que eu também atendo. Eu só não faço marcar atendimentos, tá bom? Mas atendo em qualquer lugar que eu esteja, me procurem. E sim, nem sempre eu vou ter a mensagem do seu ente querido, nem sempre eu vou vê-lo, nem sempre eu terei essa mensagem. Mas pelo menos um abraço, uma palavra de conforto, uma conversa, com certeza eu tenho prazer em fazer, tá bom? João, aniversário de João essa semana. Fica, fica no Sof Sul, tá, Letícia? A casa fica no Sof Sul, próximo ao Parque Shop, por enquanto. Se Deus quiser, logo nós estaremos na nossa nova sede. Murba sempre, sempre, sempre. E sempre que eu vou andar de avião também, eu peço ajuda a ele, ao seu Júnior, viu? Porque eu tenho medo de avião. Tudo bem que eles sorriem muito de mim, mas eu tenho medo. Olha só. Vamos lá. Joshua é o famoso Pix. O apelido dele com os meninos ficou Pix, viu, seu Heloísio? A gente só chama ele de Pix agora. Ó, sábado que vem, dia 6, tem Despertar Presencial com Mayra Rocha, novena com Everton e, no final, o nosso bingo beneficente lá na Casa da Caridade. 10 prêmios, venda de caldos, de comida. É uma forma de convivência também entre a gente, tá bom? Sábado, dia 6. Temos a novena com Everton, são até dia 13, a partir de amanhã tem a novena com Everton de Nossa Senhora, e dia 13 de maio, estaremos presentes, eu e Everton, com a novena do dia final. Cacau, foi aniversário da Azul, esses dias foi, Esté e Azul fizeram aniversário, tá? Esses dias, a Azul foi ontem, dia 29, aliás. A Azul foi dia 29. Então, são pessoas muito especiais na minha vida. Sabe, a gente acabou de falar de amigos e companheiros. São duas companheiras enormes na minha vida. São as avós dos meus filhos também. As avós de espirituais, né, dos meus filhos. Tem as avós materiais, biológicas. Minha mãe mora no Ceará, mas elas assumiram o papel de vó espiritual aqui dos meus filhos.
de mães espirituais também, né? E tudo. Então, assim, é a diferença que eu disse para vocês. Eu tenho muitos, graças a Deus. Eu tenho poucos amigos, eu tenho muitos companheiros. Todos aqueles que acompanham minha jornada e que lutam comigo são meus companheiros. Então, quando a gente for falar em amigo e companheiro, vamos preferir companheiro e vamos dizer, temos companheiros de luta. Então, parabéns para essas duas amadas e queridas do meu espírito. Parabéns mesmo, viu? Também fez aniversário minha Aldebaran, a Trindade. Ela é uma decana da Casa da Caridade. A gente chama de decana porque ela veio lá do início. E é uma senhora muito lindinha, muito amada por nós. Uma grande sábia dessa questão de plantas, de remédios medicinais ali, de remédios de plantas também. É uma xamã pra gente, né? Trindade. Trindade é minha Aldebaran. Recife não tenho marcado ainda. Eu tenho maio Guarapari, tenho julho tem o aniversário da casa, hein, gente? A gente sempre faz o aniversário da casa. Nesse caso, eu acho que vai ser a consagração de novo, porque a gente reconsagra quando tinha a casa antiga. Talvez, se Deus quiser, a gente está na casa nova, vai ser a nova consagração. Luciana, eu não sei se seria o seu filho, mas sim, eu falei do Luiz. Não sei se você tem alguma parente chamada Irma também, tá bom? Depois você me diz aí se é você, tá? Eu vou fazer a entrevista do Luiz hoje ou amanhã, né? Porque eles ficam chegando e tem uma escala. Só você pode me dizer se é seu filho. Luiz estudou no Nobles, parece. Eu acho que o nome é esse, tá? Acho que o nome é esse. Depois você me diz se é ele. Boa noite, Helenice. Pronto. Então, a psicografia, não sei se junho ou julho, vai depender do mentor. Julho tem consagração ou reconsagração da casa. Eu espero que já seja a nossa consagração na nova casa, tá bom? Já seja a nossa nova consagração na casa. E aí vem novembro, vem Franca em novembro, vem setembro, Sergipe. A gente tem um ano muito cheio. Por favor, lutem com a gente, mesmo diante da dificuldade, lutem junto com a gente para que a gente consiga vender os tijolinhos, as rifas, os bingos, para tudo. Hoje, né, nessa data que é dia 1º, hoje eu não tô pedindo nem só pela nova sede, mas porque quando vira o mês, a gente precisa pagar todas as contas da Casa da Caridade, que são por volta de 100 mil reais mensais. Então a gente tem que juntar esse dinheiro para comprar a nova sede e ainda conseguir pagar todos os projetos. Então, por favor, nos ajudem. Se você não quiser comprar o tijolinho, preferir ajudar na cesta, ajude na cesta, ajude nos enxovais, nos ajudem mesmo. A gente precisa vencer mais essa etapa do trabalho, conseguir a nossa nova sede e conseguir manter todos os projetos. Por favor, nos ajudem, compartilhem, peçam, mostrem os projetos da casa. Nós contamos com vocês, a espiritualidade também conta com vocês e os nossos amigos aqui que precisam do material também contam com vocês. Beijão no coração de vocês, boa segunda, boa semana. A gente ainda vai se encontrar aqui no Instagram essa semana sobre os projetos do tijolinho, sobre os projetos da casa. Eu amo todos vocês e peço que Deus te abençoe, do fiozinho do cabelo até o dedão do pé. Beijo!